Bom, então, oficialmente, eu dou as boas-vindas a todos, né? Esta é uma terceira reunião de estudos do Núcleo em Estudos de História do Espiritismo, aliás, de Estudos de História do Espiritismo. Eu sempre erro o nome do próprio núcleo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou ser o expositor e a intenção é trocar uma ideia, na verdade, né? Sobre o espiritualismo nos Estados Unidos. E eu já explico por quê, né? Apenas trocar uma ideia, em vez de começar com uma exposição mais sintética. É que de todos os membros do grupo, talvez eu seja o único que não tem uma pesquisa própria sobre espiritismo de fato, né? Ou seu correlato, né? Eu me considero uma espécie de estagiário de todos vocês, porque quando eu descobri, né, a disciplina da Adriana em 2019, e aí a gente se conheceu, ela estava dando uma disciplina na UFRJ, e tempos depois surgiu a ideia, né, do laboratório, quando ela foi para o Universo, do grupo de pesquisa, depois do núcleo. O que eu sempre pesquisei mesmo foi história dos Estados Unidos, mas pelo viés político-ideológico da segunda metade do século XX para frente. Então, se você me perguntar coisas sobre o pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, até aí os anos 70, 80, beleza. Mas eu nunca pesquisei religião de fato diretamente. Ela sempre aparecia como um tema tangencial, porque ela teve uma influência, por exemplo, sobre o movimento de direitos civis, que é uma coisa que eu gosto muito, e que influenciou a corrente política que eu primeiro estudei no mestrado, que foi a nova esquerda estudantil. Depois, quando eu fui estudar os conservadores, também dos anos 50, 60, a religião aparecia de outra forma, né? Mas também com um papel importante do ponto de vista ideológico, vamos dizer assim, mas também era uma questão mais tangencial. E, embora eu desse disciplinas sobre religião na UFRJ, nas minhas eletivas, eu sempre as dava pensando num aspecto de, digamos assim, contribuição para a cultura geral de um graduando. Porque, pelo menos na minha universidade, no meu departamento, perdão, Instituto História, os temas sobre religião, me parece, pelo que os alunos dizem, eu já olhei nos programas, eles são meio escassos. Tipo, sempre tem aquela disciplina legal sobre bruxaria na colônia, né? Coisas assim, Inquisição, aquela coisa meio Ronaldo Weinfeld, né? De ler coisas, de processo e tal. Mas eu nunca vi nada sobre o contemporâneo. E, aliás, os alunos não tinham, até onde eu consegui levantar, nada, por exemplo, sobre religiões em geral. É uma introdução básica para um currículo de humanas que eu acho que seria importante, né? Eu mesmo acho que eu devo ter sido a primeira pessoa em muito tempo que deu uma introdução às grandes religiões, que é uma coisa que, por exemplo, que em colleges americanos são mais comuns, porque eles têm aquele currículo inicial, né? Mais genérico, então você vai ter uma formação ampla, você pode misturar astrofísica com arte grega, né? Você faz essas combinações. E eu sentia falta disso. E aí, ano passado, com a tragédia que nos abateu a todos, né, no mundo, houve aquele período de suspensão de aulas, ninguém sabia bem o que fazer, e eu resolvi dar um laboratório sobre não violência, que também era um tema que tangenciava tudo que eu tinha estudado, mas puxava um pouco mais para o lado da religião. E a gente, no segundo módulo, eu acabei fazendo uma leitura conjunta com o pessoal, primeiro da biografia do Gandhi, a autobiografia do Gandhi, e depois a autobiografia do Martin Luther King. E aí foi nesse meio tempo que a Adriana veio falar, né, da ideia do grupo de pesquisa do CNPq, me convidou para participar, mesmo eu não tendo pesquisa própria, né, sobre espiritualismo, mas como o laboratório falava de política, ideologia e religião, quer dizer, aí beleza. E dentro dele você tem o NUES, que é o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo. E aí a gente foi batendo papo, foi conhecendo as outras pessoas, né? Já conhecia alguns nomes
fui suplente da banca do Marcelo, então algumas pessoas eu conheci no próprio curso que a Adriana ofereceu em 2019. Foi muito legal, que eu conheci quase que todo o Espiritismo em Perspectivas, né? Assim, quase todo mundo passou por lá, todo mundo que estava aqui nos arredores do Rio, pelo menos, né? E Juiz de Fora, que é Rio honorário. E, e aí houve o projeto convite para o curso da Wanda, né, que era só para abril, então tinha alguns meses de antecedência, então eu passei meio que as férias do início do ano lendo tudo que eu podia, livros que muitas vezes eu já tinha muito tempo, mas é aquilo, você compra livros sobre tudo, e quando é que você efetivamente vai lê-los e processá-los, né? Eu lembro de quando eu comprei esse livro 12 anos atrás e ainda está no mesmo lugar, e aí eu resolvi aproveitar o tempo que eu tinha, né, para tentar preparar para essa aula específica, mas estudar o que eu tinha encontrado de mais recente sobre o assunto, que já tinha somado algumas coisas que eu já tinha lido de forma menos sistemática alguns anos antes, porque era um interesse pessoal. E, e aí isso rendeu não apenas a aula, como também, né, uma parte do artigo que eu dividi com o Marcelo, e que a Wanda também organizou, né, o dossiê sobre religiões mediúnicas, que está para sair agora. Então, assim, foi muito compensador, né, gratificante, para mim pensar que não era tão difícil assim lidar com um outro tema, sem parecer pretensioso, né? Mas essa coisa de você migrar de tema às vezes pode ser meio traumático. Então, a gente olha o lattes das pessoas, muitas vezes o tema do mestrado não tem nada a ver com o doutorado, né? E isso não é sempre muito fácil de você fazer. Mas, assim, no meu caso, eu não posso reclamar porque eu ainda estava lidando com os Estados Unidos apenas num recorte temporal e focando num assunto específico que eu nunca tinha tratado como acadêmico. E agora cá estou, com mais livros ainda para ler, né? Fiquei mais competente na busca dos artigos sobre o tema em particular. Já consegui meio que mapear alguns temas correlatos. Ano passado eu tinha escrito também um artigo sobre fundamentalismo e teoria da evolução, né, para um livro que o André Chivitarese tinha me convidado. Então serviu de um grande prólogo, porque na verdade pega tudo a mais ou menos a mesma época. Então a historiografia também é bastante similar, né? Pelo menos no que diz respeito ao contexto mais amplo da religiosidade nos Estados Unidos do século XIX. E agora eu estou nessa. Não estou mais lá onde eu estava antes, mas também ainda não cheguei aonde eu pretendo. Não chego, obviamente, nem perto, né? Não tenho a pujança de estudos que os membros individuais do núcleo têm, que eles juntaram o útil ao agradável, né? Realmente desenvolvendo trabalhos robustos sobre isso, eu ainda sou iniciante. Mas para mim tem sido uma experiência divertida, não apenas por constatar que, pelo menos a que eu tenho encontrado, nem nos Estados Unidos parece que o espiritualismo recebeu assim um interesse acadêmico muito grande. Se você descartar a profusão de fontes primárias produzidas por membros do próprio movimento, e tem muita coisa, é muito jornal, é muita obra, graças a Deus, quase todas em domínio público, então muito fáceis de adquirir ou você achar escaneados na internet, né? Mas, assim, obras de historiografia mesmo são difíceis, são poucas. Você tem alguns autores que são citados por todo mundo, mais recentes, né? A Anne Broad, por exemplo, que é seminal, que falou sobre a ligação dos espiritualistas com os movimentos progressistas, né, do século XIX, início do XX, em particular o movimento de direito das mulheres, que é interessantíssimo. E tem algumas releituras mais recentes, que eu falo sobre isso no artigo com o Marcelo, que são aqueles que procuram mostrar que, embora o movimento como um todo tivesse essa tendência mais progressista, né, de abraçar as causas reformistas da época, os direitos das mulheres, o abolicionismo, eventualmente o pacifismo e outras reformas que a gente mal ouve falar, reforma pela mudança nas indumentárias, né? Mudar as roupas, porque as roupas eram muito desconfortáveis na era vitoriana, particularmente as das mulheres, né? Aqueles corpetes que deixavam você literalmente sem fôlego, né? Aquele estereótipo da mulher que desmaia à toa, também com a circulação dela toda presa daquele jeito. Mas havia também, e isso
me chamou a atenção, né? Havia algumas menções a alguns espiritualistas mais conservadores, inclusive na questão da escravidão, né? Então, a pesquisa, né, que eu fiz para o artigo com o Marcelo focava nisso também, né? Até onde ia esse progressismo atribuído hoje, em retrospecto, aos espiritualistas. Claro que, aos olhos da época, havia, é óbvio que havia, e bastante, mas não era uma regra absoluta, porque uma coisa que chama atenção nos espiritualistas, comparados aos espíritas, é justamente a descentralização, que ao mesmo tempo os torna mais diversificados e interessantes como objeto, mas também dificulta você delimitar exatamente o que eles diziam. Sempre havia um número razoável de exceções, né? E achar essas exceções, quando eles não têm nem sequer um corpo de doutrina bem fechado, claro que havia algumas teses que todo mundo aceitava, mas nada comparável, né, ao papel de curadoria que o Kardec fez enquanto estava vivo. E mesmo Kardec, a gente sabe que não tinha controle absoluto. O Sten está aí para nos lembrar desse detalhe, né? E então, assim, eu ainda estou na fase de tentar descobrir, feita esse primeiro trabalho, né, essa coautoria, que foi muito interessante. Eu ainda estou nessa fase de tentar descobrir agora para onde eu vou. Esses dias, os 2 últimos dias, né, eu estava lendo um desses livros, desses que eu imprimi, mas não tinha processado ainda, que é dos mais recentes, de uma pesquisadora chamada Cat Gutierrez, né? Plato's Ghost, né? Fantasma de Platão. Entre outras coisas, ela diz que Platão estava na moda nos Estados Unidos do século XIX. Eu jamais imaginaria que havia clubes de leitura de Platão que eram rivais dos clubes de leitura de Hegel. Ela já foi me levando a outras fontes primárias que eu não conhecia, então eu não tenho ainda um mapeamento, ainda não tenho sequer uma grande questão. Uma curiosidade que eu estou tentando ver se isso é viável para um projeto de pesquisa mais longo. Eu tinha muita vontade de aprofundar uma coisa que eu fiz numa eletiva que eu terminei agora, semana passada, na FRJ, que era uma eletiva que procurava abarcar um pouco da história do espiritualismo e as suas principais influências, né, do ponto de vista das ideias. Eu chamei de espiritualismos ocidentais, passando pelo espiritismo na França e depois pelo espiritismo no Brasil até os anos 30. E a última atividade, né, o trabalho final do curso, era que os alunos fizessem uma resenha comparada de 2 relatos de vida no além. Nosso Lar, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? E quem não quiser ler o livro tem o filme para dar um resumo. Então, para os graduandos, isso já era uma festa. E um outro que eu achei que era atribuído a um juiz americano morto, psicografado por uma médica americana que vivia em Paris, mas tinha morado muito tempo na Inglaterra, a Elsa Barker, que é Letters from a Living Dead Man, que é o primeiro volume de uma trilogia que o primeiro volume aqui foi traduzido como Cartas de um Morto-Vivo. E foi bem interessante a comparação, especialmente, e nunca façam isso, né? Estou aqui dando a experiência para vocês não cometerem esse erro também. Eu fiquei tão feliz de ter achado uma tradução perdida da LAC, né, dessa obra, que eu acabei não verificando como era a tradução e descobri que a tradução, eu tinha lido o livro no original, a tradução brasileira, ela espiritiza o livro. Eles cortam menções a conceitos da teosofia, eles põem doutrina espírita em vez de filosofia ou outros termos mais neutros, né? Trocam a terminologia que o espírito usa, anjo vira espírito puro, por exemplo, e outras coisas. Então, o leitor brasileiro ele tem a impressão de que era uma obra espírita. E não era, embora, obviamente, houvesse semelhanças, né? Se fosse uma pós-graduação, não teria problema nenhum, teria passado o original para todo mundo, mas na graduação é meio complicado fazer isso. E fizeram isso com o Lombroso também. A LAC, exatamente, a LAC, a mesma LAC. A LAC que ostenta no frontispício do livro de que a tradução, a primeira tradução teria sido feita por uma mulher chamada Ellen, que, sem sobrenome,
sem nenhuma especificação, suponho que há muito tempo, e que Monteiro Lobato teria revisado a tradução. Então, isso dá uma certa margem de segurança, porque o Lobato traduziu algumas obras históricas, por exemplo, aqui. Mas se ele fez essa revisão, então ele é cúmplice dessa alteração de originais, né? Tudo bem que tem aquele ditado de tradutor traidor, mas isso é um pouco demais. Enfim, mas eu tinha vontade, justamente por ter tido também essa experiência, de comparar esses relatos. O problema, para mim, é como selecionar esses relatos. Tem uma profusão de relatos de além-vida, né, escritos por espíritos. Alguns deles eu ainda não conseguia nenhuma informação sobre ou sobre quem eram os médiuns ou quem seriam sido os supostos espíritos atribuídos a eles. Então, assim, é meio complicado você sair selecionando fontes sem saber de onde elas vêm, a recepção que foi dada a elas, se é uma obra expressiva ou não, né? Essa do Living Dead Man é mais fácil, é uma trilogia, é mais fácil mapear isso, né? Mas outras que eu já achei, não tenho a menor ideia se elas foram lidas por mais alguém, além da primeira casa publicadora, né? Então, isso aí é uma coisa que está muito no campo das intenções, embora me pareça uma coisa que teria um interesse acadêmico mais substancial. E aí vem a segunda questão, né? Você quer trabalhar com tais fontes, mas o que que você vai fazer? O que que você vai perguntar às fontes? Você vai comparar as representações, você vai comparar estilos, você vai... Qual é o aspecto que eu focaria? E a minha curiosidade mesmo, eu confesso, geralmente eu passei a vida toda quase, né, na pós-graduação trabalhando com um certo tipo de história intelectual, embora voltado para a política, era tentar mapear mesmo as representações do além, né? Porque as esferas que os espiritualistas falam, né? E talvez, quem sabe, mas aí seria uma coisa ambiciosa, muito ambiciosa, talvez para mais longo prazo. Por exemplo, essa obra da Elsa Barker, do Morto-Vivo, foi publicada aqui em 1915, me parece, e supostamente psicografada 14 para 13, por aí. É a mesma época em que outros relatos de além-vida também, alguns mais famosos, têm aparecido, né? Um deles, né, do W.T. Stead, foi um dos caras que morreram no Titanic. Escreveu pelo menos 2 desses relatos. Um deles, se não me engano, acho que o espírito era alguém que ele conhecia da família dele, Leonard from Julia, que eu não lembro mais. Eu cheguei a folhear uns anos atrás e eu só lembro disso. O cara morreu no Titanic. Uau! E foi uma época, a década de 10 do século XX, muito rica desse tipo de relato. E eu achei também pelo menos um da década de 1850, 1855, Howard Tuttle, que foi um membro expressivo do espiritualismo americano, né, nessa época, e eu não tenho certeza, mas eu desconfio que a obra dele acho que é cenas do além, uma coisa assim, ou cenas do pós-vida, que eu desconfio, não sei se é a primeira, mas deve ser um dos primeiros relatos personalizados disso, né, de como seria o outro lado. E eu lembro claramente que eu li esse livro já faz uns anos. Uma coisa que eu não esqueci é que talvez seja uma das descrições mais antigas da famosa cena de vampirismo, que André Luiz e nos livros espíritas brasileiros são tão recorrentes, né, do espírito que parasita alguém que tem um vício. No caso, é um homem que está se embebedando num bar. Me lembrei logo de uma cena famosa de Sexo e Destino, que entre os espíritas é muito popular, né, porque alguns contestam, é do espírito que induz um personagem a beber seu whiskinho no fim da tarde e que usufruiria daquela sensação. A cena é muito parecida, né? A estrutura da cena é muito parecida e assim é muito legal quando você vê que as pessoas falam de André Luiz como se fosse uma novidade para o seu tempo, e você descobre que um século antes já tinha exatamente o mesmo tipo de coisa sendo descrita numa literatura que aqui é quase que virtualmente ignorada. Então, fazer esse tipo de leitura comparada hoje é meu sonho de consumo, né? Mas, de novo, é um negócio muito... Eu tenho que fazer um trabalho que eu ainda não fiz para transformar isso num projeto de pesquisa viável, saber quais são as fontes, processar melhor a historiografia existente, por precária que seja, e também, claro,
isso, imagino que se aproxime muito do tipo de estudo que se faria, por exemplo, com literatura, né? Porque você não tem para todos os efeitos, é isso que é. E como é uma coisa que eu nunca fiz, estudar a literatura propriamente dito, relatos literários e coisas do tipo, esse tipo de narrativa. Então, eu vou ter que flertar também com um corpo teórico que eu ainda nunca utilizei, né? E aí eu posso pedir cola aos universitários. É bom de ter parte de um grupo de pesquisa que está sempre crescendo, é poder pedir dicas aos colegas, né? Ou seja, eu basicamente estou me candidatando para uma espécie de doutorado informal, né? De segundo doutorado informal, tendo que bolar um projeto de pesquisa, procurar outro aparato teórico, outra maneira de interrogar certas fontes, procurando sarna para me coçar. É basicamente isso que eu estou fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a noção, né, e isso me agrada muito, que é quando você, como historiador, você descobre um tema que está relativamente, em termos de Brasil, muito mais do que, obviamente, lá fora, mas um tema relativamente virgem, né, pouco explorado. Porque, por alguma razão que eu nunca consegui entender muito bem, o movimento espírita brasileiro aparentemente nunca se interessou muito por essa literatura de língua de origem inglesa. A gente acha que algumas obras, né, a FEB mesmo publicou algumas obras europeias, né, de um ou outro autor britânico, né, tem o Stanton Moses aqui no Brasil, mas tem o famoso Vale Owen, que agora eu nem lembro se era inglês ou americano, né, com A Vida Além do Véu, que o pessoal aqui gosta de dizer que teria inspirado André Luiz, e seria, quem sabe, um candidato a isso, mas eu penso que talvez um recorte melhor seria pegar fontes americanas primeiro, mais antigas, e depois ir para os ingleses, se for para os ingleses, porque eu suponho que talvez haja alguma diferença, uma hipótese, que talvez haja alguma diferença entre ingleses e americanos nesse quesito. Pode ser, né? Enfim, mas aqui não tem muita coisa. A bem da verdade, eu nem sei mais, talvez você até possa me dar uma dica nisso, Gabriela, porque mesmo aqueles cientistas que a FEB costumava publicar, Lombroso acho que era um, né, eu tinha a impressão de que ela parou de publicar uma série de obras de certos estudiosos aí do início do século, na virada do 19 para o 20, que você achava fácil em livrarias e sebos, aqueles livros que quase ninguém comprava, mas agora eu acho que nem edições novas eles têm recebido, né? Sabe alguma coisa sobre isso? Professor, então, uma coisa que eu reparei muito é que as livrarias dos próprios centros espíritas, às vezes elas têm essas edições mais antigas, sabe, que eles recebiam para vender. Eu penso isso porque aqui em Maringá tem um centro espírita que eles têm uma estante, assim, um cômodo, né, que é repleto de livros e eu encontrei coisas lá, assim, Ernesto Bozano, sabe? Eu conheço. Edições, assim, bem antigas, né? Eu não encontrei o Lombroso lá, essa edição aqui é da FEB também, essa daqui é de 1943. Uau! Essa é Ela tá, velhinha, hein? essa é bem velha, olha o estado da página. Inclusive, eu coloquei papel contact, porque ela estava desmontando. E a edição que eu tinha antes era de 59, né? Também pedia livro velho. E assim, eu não sei exatamente o porquê da FEB ter parado, né? De emitir, de fazer essas novas edições. Eu sei que a obra do Lombroso, ela teve aproximadamente umas 12 mil unidades, né? Vendidas, tá? Atualmente na quinta edição, mas também, assim, de uma forma bem lenta e assim, bastante gradual, né? Pensando desde aí de 43 até atualmente. Mas eu acredito que talvez você consiga encontrar algumas coisas nas próprias livrarias ou nessas estantes que os centros às vezes têm, né? Eu não sei como é que funciona bem aí no Rio de Janeiro, né? Eu nunca frequentei nenhuma casa aí, É nenhum assim, centro. o que me chama a atenção não é nem assim, as obras existirem em bibliotecas, ou eventualmente uma outra livraria, sim, mas assim, o que me chama a atenção é o interesse editorial que parece, não estou chutando aqui, tá? Como rato de livraria, não tenho pesquisa nenhuma.
Mas eu tenho a impressão de que o interesse editorial que antes, o menor que fosse, ainda existia, parece, talvez, Uma ter coisa que diminuído eu mais ainda. Então, assim, a quando gente você... até estava conversando com isso, né, eu e o professor Marcelo, hoje durante o ST, né, que ele me perguntou, acho o porquê, né, dessa obra, porque a obra original, né, em língua italiana, ela foi publicada em 1909, e daí só em 43 que eu consegui encontrar edições traduzidas pela Federação, né, pela FEB, e tem esse espaço de tempo mesmo, né, fui lá no Reformador, consultei em 1909, lá na edição de novembro e de dezembro, né, assim, tinha gente falando nas colunas internacionais, não, a gente vai traduzir essa obra do Lombroso, né, para que a gente tenha acesso, né, em língua portuguesa, e, e daí, assim, só depois aí de uns 30 e poucos anos que a gente vai encontrar, né, a edição propriamente, né? Entrei em contato, inclusive, com o departamento da federação que cuida dessas obras raras, né, que faz essa curadoria, e eles falaram que não tinha uma data específica, que a mais antiga que eles conseguiram encontrar também era essa de 43, né? Me contentei com essa por enquanto. Né? Mas, assim, algo que a gente estava discutindo é sobre a questão da legitimidade da própria autoridade, né? Essa obra ela foi traduzida antes do Pacto Áureo, num momento de bastante repressão, né? Pelo Estado Novo, e então, assim, talvez o nome Lombroso, ele pode ser que ele dê uma certa garantia, né, de autonomia, de autoridade para o próprio movimento espírita, né? Como porque embora ele já tinha sido as ideias dele, né, as teorias dele já tinham caído por terra, né, e na década de 40, década de 30, você tem os neolombrosianos no Brasil também, né? Olha, Então, interessante. tem um trabalho de um pessoal, se não me engano, de Pernambuco, que eles falam sobre os neolombrosianos em um periódico, né, nos periódicos de Pernambuco. É o que eu achei muito, muito, assim, legal, né? Porque era uma coisa que eu fui descobrir isso também só pela pesquisa, né? Não foi, assim, algo que a gente viu, por exemplo, em disciplinas da graduação, né? E eu não, assim, ideia minha que eu estou pensando agora também. Uma das hipóteses que a gente pode pensar sobre isso, talvez, seja a questão de que hoje em dia você tem muito mais trabalho histórico, muito mais ainda, né, assim, em um volume menor, né, histórico sobre essas obras, do que a utilização delas dentro dos próprios centros, né? Você não tem um respaldo, por exemplo, não se faz um grupo de pesquisa sobre o que o Lombroso falava sobre o espiritismo, né? Você tem ele ali como dos principais autores, os autores mais bem intelectualmente, né, assim, no campo intelectual, mais bem conceituados ali, ou que teve, né, assim, um alto na carreira, embora depois, né, as pessoas passam a desacreditar de tudo aquilo que ele falava, né, das teorias dele, e uma coisa que eu reparei, assim, também, principalmente agora, acho que no século, pensando assim, século XXI, a maioria das obras que eu vejo a FEB publicando, ou assim, que saem mesmo nas livrarias, é mais de cunho literário, né? Não é assim, pesquisas sobre o espiritismo que foram feitas, né, há anos atrás. Você É, é, sabe se o Delane ainda está sendo publicado? Eu acho que a reencarnação dele, que eu tenho até um velho, né, aqueles com espiral, né? Não sei porque a FEB publicava livros parecendo caderninhos, né? Mas assim, a minha edição é super velha e eu acho que não foi relançado, assim, porque a FEB já está uma década trocando as capas todas, né? Uma década por aí, e com edições bonitas, livros consideravelmente mais caros do que eram também. Mas, assim, os que eu vejo. Tem o Hermínio, que da coisa de pesquisa espírita, né? O Hermínio recebeu algumas edições novas, mas o resto, agora lembrando assim de cabeça, é mais talvez não seja romance, mais uma livro de pauta mensagem. mesmo mais, né? Talvez assim não esteja mais servindo de argumento para sustentação daquilo que a própria instituição coloca como prioridade, né? Na própria pauta de condução, né?
Pode ser, pode ser. Isso seria interessante. Sabe, quem é que toma? Dizem que a FEB, aprendi isso com a Adriana e com todo mundo que eu conheci depois, que a FEB ela é muito opaca, né, hoje em dia. Seja para você pesquisar, ou seja para você conseguir alguma informação de como é que ela funciona. Então, eu fico curioso isso. Quem será que toma essas decisões editoriais? Não, essa obra aqui você deixa para lá e vamos renovar nosso lar, que está na zilionésima edição, uma coisa assim, porque sabe que tudo bem, uma decisão comercial vai vender horrores, para além de qualquer questão doutrinária. Brasil Mas Coração do assim, Mundo. Eu tenho até um ponto a falar, que é eu acho que naquela época, a gente estava comentando mais cedo, né? Havia uma ideia da legitimidade do espiritismo, né? E legitimar o espiritismo a partir de pesquisadores importantes, de nomes muito conhecidos, como era o Lombroso, era importante para legitimar o Brasil, o espiritismo no Brasil. E muitas dessas traduções foram traduzidas errado, né? Não é hipnotismo espiritismo, né? É hipnotismo e espiritualismo. Não é história do espiritismo, é história do espiritualismo. Não é... A maior parte das publicações não corroboravam o Kardec, né? O próprio William Crookes não menciona o Kardec em Fatos Espíritas, né? Não fala sobre os pontos básicos do espiritismo, não fala sobre reencarnação, não fala sobre nenhum outro aspecto. Então, hoje, publicar essas obras significa mudar o título original, significa mostrar que essas obras, né, falavam mal, não depositavam no espiritismo kardecista o mérito, né, dessas investigações, pelo contrário, né, diziam que o Kardec era ingênuo quando falava. Aí eu acho que passou a época, né? eu estava comentando antes de você chegar justamente isso, que um livro que eu passei para os alunos daquela disciplina, né, que eu estava dando, que você foi lerem junto com o nosso lá, a Carta de um Morto-Vivo, eu descobri que a tradução que estava lá revisada do Monteiro Lobato está lá, que está toda alterada. Assim. Eles cortaram trechos inteiros da obra original que mencionavam conceitos teosóficos. Ou mudaram, ou assim, deram significado, mas sem dar o conceito, sem mencionar a teosofia. E botaram a martelada no texto doutrina espírita, em trechos que não aparece o termo espírita ou espiritismo no original. Que eu tinha conhecido a obra do inglês, né? Eu confiei demais na propaganda da LAC, de o Monteiro Lobato revisar serviria de alguma coisa, mas não, assim, adulteraram a obra. E, gente, assim, eu descobri isso há dias da aula final, que era o debate sobre isso. Tipo, de novo, não arrisquem, planejem muito bem suas eletivas para vocês não confiarem em tradução nenhuma, só se você tiver lido antes. Eu confiei que tinha lido no inglês e a tradução seria pelo menos aceitável. E não, quebrei a cara. Acabou que isso virou um tema da própria aula, né? E alguns alunos mais experientes já tinham desconfiado que tinha notas de rodapé demais na tradução, para que alguma coisa não estivesse acontecendo nos bastidores. Mas, assim, isso acho que denota um pouco a lá que não é a FEB. Mas talvez mostre, ilustre esse fenômeno que você está falando, essa vontade de espiritizar pessoas que não eram necessariamente espíritas, né? Que tratavam de fenômenos espirituais, mas não da perspectiva doutrinária, não tinha essa identidade espírita. O Conan Doyle é o grande exemplo, né? Que agora a FEB, depois de anos publicado por outra editora, com História do Espiritismo, finalmente a própria FEB, quem diria, publicou o cara, mas dando o título certo à obra, finalmente. Inclusive, professor Rodrigo, é que a gente comentei no chat, né? Quando o Lombroso lançou a tradução literal, né? Depois que o livro foi publicado, a tradução literal do título seria Pesquisa sobre Fenômenos Hipnóticos e Espíritas. Ele vem para o Brasil como hipnotismo e mediunidade. A LAC vai traduzir como espiritismo e mediunidade. Curioso. É muito curioso, né? E daí ele vai para a tradução inglesa, vira After Death What? E
acho que para o francês é hipnotismo e espiritismo, como, assim, bem simples. Em alemão eu não me arrisco, em alemão não tem como. E espanhol também manteve daí, né, assim, o Na hipnotismo. França, talvez explique porque, assim, até um tempo atrás, essa é uma das coisas legais, assim, você quer aprender sobre um assunto, cria uma disciplina sobre ele. Você vai, primeiro, você vai se forçar a estudar coisas com uma ordem, uma regularidade que antes você talvez não conseguisse. Então, essa minha disciplina foi um grande experimento. Eu crio disciplinas para me forçar a estudar aquele assunto também. Não é uma coisa tão... Eu digo, olha, estou aprendendo isso aqui também, tá? É um experimento. Então, para mim, foi útil. Eu pensava, por exemplo, que a questão desse termo genérico espiritismo para falar de tudo que era religião mediúnica era uma coisa, por causa daquela coisa da repressão aos cultos afros, que o espiritismo teria, né, mais prestígio, você encobriria papapá. Mas pelo menos um ou outro autor que eu vi, quem era? Não era Sandra Jaqueline, eu não lembro agora quem foi. Foi uma das últimas bibliografias que eu passei no curso, que falava que não, no século XIX mesmo antes do famoso Código Penal de 1890, que a Adriana conhece tão bem, né, já havia essa mistura de usar o espiritismo como termo genérico. E acho que é o Monroe que fala, posso estar errado, Marcelo, você também leu o Monroe, me diga aí. Acho que o Monroe também fala um pouco, posso estar confundindo, do uso do espiritismo como um termo também meio genérico, né? Um termo popular, o termo que pega para falar de espiritualismo em geral. Na França, Isso, por eu causa acho que é isso. da preponderância do Kardec ali, né? Até no artigo que a gente escreveu, né, tem aquele momento que prendem o praticante do voodoo, que também era médium, né, da Sociedade Espírita, que ele é preso, né, por praticar espiritismo, basicamente. Mas associando o nome espiritismo ao voodoo haitiano. Tem essa conotação de spiritism em inglês, ela ainda existe. Você olhar nos dicionários, tipo voodoo, santeria, religiões mediúnicas no geral, geralmente essas de origem americana, do continente americano, né? Umbanda, Candomblé, tudo isso seria spiritism, né? No sentido geral para eles. Então, assim, ah, os brasileiros vão ter que brigar muito se quiserem reclamar esse termo apenas para si mesmos. Acho que é uma briga que já está perdida no mundo. Mas isso é interessante, essa disputa do termo e do que ele significa, e também como marca de distinção, né? Eu, como bom espírita, antes de me tornar acadêmico, eu achava que aquela coisa aquela coisa de espírita, kardecismo é uma imprecisão, papapá, mas hoje eu começo a achar que funciona muito melhor, né? Porque delimita muito melhor mesmo e não causa, geralmente, confusão nenhuma. Se você falar de espiritualismo, as pessoas não sabem nem o que é, né? Espiritualista evoca espiritual, as pessoas imaginam que é uma coisa meio New Age, meio vaga e indefinida, né? O que, aliás, é uma outra curiosidade minha também, o quanto hoje se pode falar de espiritualismo em terras anglófonas como uma coisa distinta do New Age. Porque se você for pesquisar, por exemplo, essa literatura mais dita esotérica que você tem hoje, virou um gênero, né? Um gênero nas editoras, nas livrarias. Você tem uma profusão de obras de canalização, que nada mais são do que as boas e velhas obras mediúnicas. Mas além do termo ser diferente, muitas delas elas têm uma pegada e uma abordagem completamente diferente do que um espírita reconheceria como tal, né? São obras, muitas vezes, que têm um diálogo muito forte com esse movimento New Age, meio místico, genérico, né? Sem nenhuma preocupação que espíritas tradicionalmente têm muito, se é doutrinário ou não doutrinário. Tipo, tem um espírito envolvido e um médium, um canalizador, tipo, vale tudo, né? É como se a questão do meio pelo qual você consegue a informação, né, a via mediúnica, beleza, isso é tudo que basta, né? Não existe uma suposição, tá? Não parece haver
uma demarcação identitária muito bem feita ou uma preocupação grande nisso. Talvez pelo fato de que o espiritualismo hoje, como tal, me parece que ele é mais uma de muitas denominações religiosas americanas, completamente descentralizado também, embora exista uma associação nos Estados Unidos especificamente espiritualista. Não tem muita gente participando disso. Parece que o grosso das ideias meio que se diluíram numa cultura religiosa meio amorfa, né? O que eu chamo de a cultura popular. Todo mundo fala de reencarnação, afterlife, contato com os espíritos, mas ninguém vê isso como uma doutrina específica, né? Você vê isso porque você aprendeu no desenho, você aprendeu nos quadrinhos, você aprendeu no filme de Hollywood, no romance que você leu, né? Eu acho isso curioso. E só acende, aumenta a minha curiosidade pelas obras que são propriamente espiritualistas, que tentam dar conta desse retrato do além-vida. O que elas diziam quando ainda não era modinha. E eu não faço a menor ideia também de como é que foi bem esse processo de, como é que eu vou dizer, de antropofagização pela cultura popular. Eu suspeito que isso tem a ver com as mudanças religiosas dos anos 60 para cá, né, com a luz do orientalismo entrando, né, a própria criação, o estabelecimento de o que se chamaria de um movimento Nova Era, mas isso é uma hipótese, eu ainda não vi isso sendo demonstrado por ninguém, talvez seja uma pesquisa também ainda por fazer, talvez. Estou vendo aqui o chat, o Eric está lembrando que tem uma pesquisa do Sérgio Aleixo sobre o uso da palavra espiritismo no inglês antes de Kardec. Ah, legal. Tem um link também. Tem mais de uma fonte sobre isso em livros de época. E sobre o termo kardecismo, chega a aparecer na Revista Espírita depois de uma das cartas de Kardec que apareceram recentemente. Eu acho incoerente essa mania do MEB em querer ter a palavra espiritismo só para si. Ó, Eric, se você pensa isso, você já vai ser tornado herege aos olhos de boa parte do movimento espírita, porque o pessoal tem um chamego com a palavra que é compreensível, né? Muita gente acha que Kardec inventou o termo, né, o vocábulo espiritismo. Então, eu entendo essa angústia de as pessoas perguntarem o que você é e você responder, e você ter sempre que fazer uma dissertação definindo o que é ser espírita. A diferença de ser mormon é mormon, judeu é judeu, para as várias correntes. Mas espírita é sempre aquela coisa, né? Mas sim, existe essa confusão, pelo visto, vem de longe em mais de um idioma. A Raíssa escreveu aqui, me lembrei de uma minissérie que a Netflix fez sobre experiências de quase morte. Vocês viram? Eu vi uma sobre pós-morte. Tinha vários capítulos. Era aquela que mostra uma escola de médiuns na Holanda e que tem a sessão de materialização onde todo mundo fica no escuro, ninguém filma nada e só põe os áudios que eu fiquei na dúvida se era a materialização que eles queriam fazer ou se era uma psicofonia básica, com uma vozinha de criança que qualquer mulher adulta consegue fazer perfeitamente. Não é nada convincente, né? Enfim, a série foi legal, mas eu não sei se é essa que você está falando. A Adriana vai ter que sair, mas já foi até. Bem, ok. Vida Após a Morte, eu vi também na Netflix. Eu acho que é essa mesma série, Parece né? bem bacana a Isso, série. Eu lembrei porque ela acaba ela acaba tendo vários episódios que acabam mencionando e mostrando diversos desses locais que você falou, menciona, Rodrigo, de reuniões e mostra um pouco dessa diversidade fluida nessas congregações, nesses grupos, né? E aí junta um pouco de várias... E aí a gente percebe, né, que é o nosso olhar acadêmico. A gente percebe essa fluidez de diversas vertentes convivendo ali, mas sem citarem nomes, assim, né? Sem ter... que nem no Brasil a gente tem essa mania de dizer, não, isso é espírita, aquilo já não é mais, aquilo é umbanda, aquilo é... né? E ali não, ali tá muito junto, bem, né? Parece muito fluido, né? Isso, muito fluido, Muito fluido. Uhum. É uma coisa que eu percebi nessa série que eu achei muito legal, é que tem um episódio específico, agora eu não vou lembrar qual que é da ordem,
mas eles passam, acho que, por um dos arquivos da Society for Psychical Research, e aparece Eusapia Paladino lá. E aí, na hora que eu vi aquilo, Eles eu mostram os entrei... proceedings originais, assim, as capas, o negócio... Uau! Eu fiquei, assim, em êxtase na hora, quase entrei no transe junto. Porque, assim, achei muito legal, né? Isso ter sido colocado, né? Em meio das filmagens. Porque é uma coisa que as pessoas hoje em dia já não pensam tanto sobre, são essas sociedades assim, pelo menos academicamente, você tem alguns trabalhos, mas ainda é um pouco escasso, né? Fica muito mais em cima, por exemplo, do intelectual particular, justamente talvez pelas próprias divergências do grupo, né? Porque, por exemplo, o Freud participou da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Inglesa, né? Ele acreditava em espírito, ele fazia pesquisa com o espírito, né? Aí já é outra questão, né? Inclusive o Lombroso ele vai se filiar, né, a essa associação e o contato dele com os ingleses me parece muito mais gritante do que com os próprios franceses que estavam ali do lado. Claro. Né? Mas é que acho que é quase uma questão metodológica, né? Dificulta muito para o historiador conseguir, que nem o Rodrigo falou antes, separar esse estudo de maneira comparativa, porque é muito fluido. Então, eu analisando o Light, por exemplo, que para mim é um dos periódicos mais organizadinhos, assim, de ler e organizar, ele tem muito conteúdo. E ele menciona diversas outras associações de todo o Reino Unido, e reuniões, e aí novos grupos surgindo. E aí você começa a perceber que tem aí espiritualistas, tem espíritas, tem... E aí, todas aquelas denominações que nos jornais franceses a gente vê tudo separadinho, ali não, tá tudo junto. Então, acho que metodologicamente, por isso que tem a historiografia tão escassa, porque, a não ser que exista, a gente, né, se organize para se debruçar especificamente para esse campo, né, vamos dizer assim, a gente não dá conta de fazer, né? A gente não consegue separar e filtrar. Não, mesmo porque também você vai pegar, por exemplo, os volumes, eles têm 700, 600 páginas, né? São extensos. Para um trabalho, às vezes, assim, por exemplo, de mestrado, é muito esgotante, né? Fazer isso é bem difícil. Pouco tempo para muita coisa, né? E a pesquisa no Brasil, ela é uma coisa, muitas vezes, falando de história, né? Não sei em outras áreas. Mas é uma coisa muito solitária, tipo, você não tem um grupo de pesquisa com verba para você ter estagiários, assistentes que vão coletar aquilo para você processar. Tipo, é você, se você tiver uma bolsa ou um auxílio qualquer, boa sorte, mas assim, você vai sozinho. Então, eu estava pensando outro dia, né, para eu entrar na pós-graduação no UFRJ, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa. Então, eu estava com essa ideia e tal, que me perguntaram, por que você ainda não entrou? Bom, eu não entrei primeiro porque eu não queria uma reunião a mais por mês, e segundo, porque tem essa coisa do projeto, eu ainda não estava conseguindo, assim, vida acadêmica, pandemia e família, tudo ao mesmo tempo, não ajudaram muito. Mas tá, agora eu decidi, tá, eu quero, beleza? Aí eu pensei, o que eu poderia fazer? Aí eu pensei, poxa, várias das obras mais importantes sobre o espiritualismo, ainda publicadas, pegam o espiritualismo pré-guerra civil, que é aquela fase justamente mais progressista, mais radical, papapá. E depois? Quem é que pega o depois? Aí, qual é o primeiro jornal que vem? Tem uma profusão grande de jornais, mas a maioria de curta duração. Tem nos Estados Unidos, assim como tem o Light na Inglaterra, né? Tem o Banner of Light, que durou mais. Só que o Banner of Light, quando você vai ver a quantidade de exemplares que tem, tipo, são décadas. E o maldito jornal não era bem mensal. Acho que tem uma época que ele vira quinzenal, um negócio assim. É coisa pra caramba, tipo, para você tatear no escuro. Eu pensei, cara, eu vou ter que inventar um recorte. Com base em quê? Eu vou fazer a numerologia. Eu quero de 1880. Se eu pegasse um único, sobre 2 anos, 3 anos, já seria coisa pra caramba. Mas quais 2 anos? Quais 3 anos? Então, quando eu falei que eu estava meio que me candidatando a um segundo doutorado, é isso. Você começa a tatear e por onde você está completamente assim, num mar que você não sabe ainda onde é o melhor ponto de mergulhar.
porque é um daqueles campos em que assim, as fontes primárias estão chovendo em repositórios virtuais, né? Você consegue coisa pra caramba, mas às vezes isso se torna um problema. Porque você pegar, ao diferente do que poderia talvez acontecer, quando eu pegava, por exemplo, doutrinas, ideologias e coisas de movimentos, eu procurava aquela história intelectual mais, um pouco mais tradicional. Vou pegar obras de grandes destaques, a partir delas eu vou tentando mapear o campo maior. Quais são os grandes destaques do espiritualismo? Você tem um monte de médiums, você tem um monte de mensagens sobre os mais diferentes assuntos, você tem, sim, os cientistas que todo mundo menciona, mas, assim, você não tem exatamente grandes nomes intelectuais que todo mundo lê, não existe muito essa figura central. Tem o Andrew Jackson Davis, tudo bem, Uhum. que é uma possibilidade, porque ele tem os livros lá dele, delimitado, mas eu confesso a vocês que o Jackson Davis ele me inspira uma coisa que é meio contraditória. Ao mesmo tempo que ele tem uma obra super interessante, pela carreira super longa que ele tem, né, a vida dele quase com um adulto praticamente coincide com o surgimento e desenvolvimento do movimento, mas ele é chato pra caramba de ler em inglês, vou te contar, assim, o Andrew Jackson Davis, assim, ele precisava de um redator. Tudo bem, é um cara sem instrução, largamente autodidata, né, que meio que tentou ser um Swedenborg a americana, e tem muitas similaridades, não por acaso ele dizia que um dos espíritos que o orientariam seria o próprio, né, Swedenborg, mas assim, não é uma coisa que pareça tão interessante quanto ir aos jornais, mas ir aos jornais tem esse problema, de novo, do recorte. Então, é uma coisa que eu tenho que pensar ainda, começar por onde? Né? E o Banner of E acho Light, que acho até a que para em temática também, né, 7, professor? 1907. A Oi? temática é igual, a temática também, às vezes, né? Dá para, às vezes, dar uma funilada, né? Tem um trabalho que eu li, agora eu não vou me recordar o nome da autora, mas eu posso estar enviando, né? Eu tenho o PDF do texto, e que ela faz um recorte em cima do espiritualismo, mas pegando pela parte do luto, né? Assim, tentando pensar o luto das pessoas que tiveram aí seus entes Luto? o luto mesmo de, assim, sei lá, um parente foi para a guerra, né, os periódicos espíritas na época, segundo o que ela coloca, eles eram muito mais ágeis em colocar fulano, 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 né, faleceu em batalha, né, do que as próprias organizações oficiais, né, naquele momento, e as pessoas passaram a se apegar um pouco mais nas ideias do espiritualismo a partir dessa perspectiva, né, do luto, de ter um certo conforto, né, porque as perspectivas, não da reencarnação, mas a perspectiva do pós-morte, né, ela gera um pouco mais de conforto mesmo, né, para quem perdeu alguém, né, então eu achei muito interessante a abordagem dela. Legal, legal. É isso. É Quero interessante sim. que tinha um Google, uma ferramenta do Google, que você conseguia botar um tema e aí ele pesquisava nos livros e revistas arquivados o quanto que esse tema aparecia. Hum, Ah, me ainda fugiu o nome existe? dessa. Eu não sei se ainda existe. O Google teve uma fase que ele tinha uma espécie de repositório de jornais pequenos. Eu lembro que uns anos atrás, eu lembro de ter visto, tinha vários jornaizinhos, jornais comuns mesmo, aqueles jornais de interior que poucas pessoas ouviam falar, e eles tinham uma espécie de banco de você achava um monte desses jornaizinhos, né? Mas assim, eu não me recordo disso incluir coisas que iam tinha coisas para trás, né, inclusive do 19, mas eu nunca cheguei a buscar periódicos espíritas propriamente. Tem aquele arquivo maravilhoso do IAPSOP, né, que é Uhum. a grande referência, E mas, de novo, para ir às fontes eu tenho que procurar alguma coisa. Né? E aqueles do mas IAPSOP eu acho que eles estão como imagem, alguns deles. Não Sim. estão aquele PDF. Não, tá como de PDF. Alguns que eu usei foram PDFs. Mas o interessante eu botei Espiritismo e depois botei Kardec, né, os termos em inglês, que parece que ele faz uma varredura e mostra um gráfico.
E é interessante que você vai percebendo a subida na década de 60, 70, aí início do século XX há uma queda, durante a Primeira Guerra Mundial uma queda grande, e depois, no período entre guerras, há uma elevação muito grande na Europa, né, e nos Estados Unidos do espiritismo e do Kardec, mais especificamente na Europa. E isso vai ao encontro do que a Gabriela falou, acabou de falar, né? Muito por conta dessa expectativa de encontrar, de ter alguma notícia dos seus entes queridos ou de oferecer algum consolo àquelas De famílias consolo. que tinham perdido. Vocês lembram Assim, alguma essa coisa de... subida no entre guerras é famosa, assim, esse aumento no interesse, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pelo menos na Europa, eu ouço falar muito disso. Acho que o próprio Conan Doyle menciona um pouquinho, porque ele escreve em 26, morreu em 30 e escreve em 26. Acho que houve um aumento do interesse e acho que na França, acho que a própria, não sei se a Lynn Sharp, se a La Chapelle, enfim, uma dessas autoras, falam que depois da Segunda Guerra Mundial, Charles Kempf também fala disso, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, Charles Kempf tem dado umas lives recentemente, ele fala disso, houve um declínio muito grande do interesse por isso, que ele atribuía, né, assim, a decepção, né, com Deus, né, aquela coisa de que a guerra teria abalado as crenças religiosas na Europa de maneira geral, que eu acho que não bate muito com as revisões que têm sido feitas com as teorias de secularização, né, mais recentes. Mas, enfim, é outro papo. E que no caso do espiritismo / espiritualismo europeu teria sido por aí, teria esse recorte temporal, né? Eu ia perguntar se vocês, ao longo da procura de vocês, acharam... eu não, enfim, na hora que eu estava fazendo o levantamento das revistas para a tese, me chamou muita atenção o número, vamos supor assim, me chamou por demograficamente algumas cidades, assim. E aí eu queria saber se vocês viram alguma coisa, se tinha algum estudo, fazendo um estudo, porque, tipo assim, dessas cidades em específico, no caso, a Filadélfia, Boston, Chicago também tinha revistas espíritas de bastante circularidade. Na Filadélfia a gente tinha o Golden Gate também, né, se não me engano, que teve bastante circularidade, e o que você mencionou também, o Banner of Light. E aí o filtro que eu acabei utilizando foi a circularidade intra revistas, né? Então eu acabei fazendo um mapeamento por meio das trocas pelas trocas de correspondência, assim, internas, né? E as menções por artigos. Então eles acabavam trocando, né? Os artigos assim sei lá, de causos, vamos dizer assim. Então aí eu fui tentando mapear numericamente qual eram as revistas mais mencionadas, ou seja, utilizadas como modelo. Vamos utilizar mais o que é publicado, vamos republicar na nossa revista o que o Golden Gate está publicando, ou o que o Banner of Light está publicando. Então, eu fui meio por isso, assim. Pensando em ajudar, Rodrigo, nessas ideias, assim... Legal, gente, de valeu. por onde ir, de por onde ir, né? Sei lá. Eu tenho uma... É mais ou menos quando você quer saber sobre um assunto, alguém te joga numa mega biblioteca toda sobre o mesmo tema, tipo, agora. Né? Primeiro você fica chocado, depois você começa a pensar, a se orientar aos pouquinhos, enfim. Enfim, como eu disse, estou procurando muita sarna para me coçar, mas acho que é divertido, assim, porque estudar religião já é interessante por si, por tudo que se toca. E estudar religião, aí eu vou puxar para a minha área, estudar religião nos Estados Unidos, em particular, eu acho que tem o plus de que, assim, é tradicionalmente um país muito religioso até hoje, né?
Então, isso já aumenta o interesse, mas isso também facilita com a questão do diálogo com a historiografia, que tem muita coisa que é atravessada pela religião. Desde relações raciais, né? Eu tive que ler algumas coisas, algumas fontes primárias que eu acabei lendo, não precisasse, mas era pura curiosidade, eram mencionados na historiografia, estava tudo fácil de achar, né? Da época do pré-guerra civil, né? Discursos cristãos falando a favor e contra o abolicionismo. Então, assim, dá para pegar fazer uma ponte desse campo específico, praticamente todas as questões que atravessam o país, economia, cultura, política, guerra, os Cambau a quatro, né, os espiritualistas torceram enfaticamente, generalizando, né, para que o Norte fosse mesmo a guerra com o Sul e acabasse logo com aquilo. Então, assim, você pode fazer diálogos com 1001 temas, é um negócio quase que infinito. E isso é interessantíssimo. E eu acho que isso, a não ser por algumas questões específicas, né, algumas obras mais recentes têm falado sobre raça, eu acho que tem muita coisa a explorar aí. Né? Por essa via, você consegue entrar em contato com, digamos assim, com o mainstream da historiografia do país, de forma bastante intensa, movimentos culturais como o transcendentalismo, a própria questão dos movimentos sociais, né? A questão do segundo grande despertar que levou ao surgimento de um monte de denominações religiosas novas, pelo menos novas para os Estados Unidos, o nascimento do evangelicalismo, né? E que é uma coisa que está super na moda, porque afinal o Brasil está se evangelicalizando, digamos assim, e a ética social que vem junto com tudo isso também, né? O movimento de direitos civis que eu gostava de analisar na minha dissertação e doutorado, ele bebia muito no evangelho social, né, da virada do século XIX para XX, que, por sua vez, bebia muito na teologia liberal e também tinha muitos pontos de contato com as causas que os espiritualistas abraçavam. Então, assim, você consegue dar a volta completa a partir desse eixo temático com quase tudo que está acontecendo na época. Então, eu gosto muito de temas que envolvem uma certa tensão moral embutida. Né? Então, a nova esquerda dos anos 60 era assim, os conservadores diante dos desafios do movimento de direitos civis e da questão racial nos anos 50 dos Estados Unidos também era assim. E assim, com os espiritualistas, pelo menos no século XIX, né, tudo adquire uma tensão moral, porque eles estão dialogando e falando sobre quase tudo que está acontecendo ali, pelo menos de início. Então pode ser uma coisa, uma coisa, tem uma para uma vida inteira ou mais de uma, seja a reencarnação existir mesmo. Enfim, uma das coisas boas dessas reuniões é trocar ideia. Isso não é uma aula de curso, isso é uma troca de ideia. É praticamente uma reunião de orientação, né? Vocês já fizeram por mim aqui mais do que eu em meses por terem feito por mim mesmo. Viu, Gabriela, como é bom inverter a Ô, mesa, né? louco. Às vezes a mesma pessoa que está na sua qualificação pode estar na sua banca, no outro contexto, você que está fazendo o papel dela. Que é uma das coisas maravilhosas Mas da tem sido pesquisa. muito bacana essa aproximação, né? Porque coisa que a gente não pensava antes da pandemia, né? Assim, quando que eu teria, por exemplo, a oportunidade de ir para o Rio, conhecer todos vocês, o grupo, né? Igual, por exemplo, estar hoje apresentando na Unpu, né? E assim, por incrível que pareça, né? Por pior do que a gente já passou, né? Acho que oportunizou essas trocas, assim, que é muito legal. É Isso veio para muito ficar. produtivo. Isso veio para ficar, né? Isso realmente veio para ficar. Quando as aulas, no meu caso, né, a seletiva que eu dei, espiritualismo ocidentais, tipo, eu tinha 40 e poucos inscritos, devia ter, sei lá, quase uns 15 pessoas que pediram para ser ouvinte. Tinha entre conhecidos, conhecidos de conhecidos, pessoas que eu conheci pelo grupo mesmo aqui. E ao fim e ao cabo, acho que eu fiquei com 10 alunos inscritos e todo o resto do pessoal que aparecia eram os ouvintes. Mas gente assim, do Nordeste, gente do interior de não sei aonde, fica assim, isso é uma maravilha, não dá para ter É que isso eu não fiquei no sabendo, senão eu tinha presencial. me inscrito também. Ah, se eu não repetir, porque Não, se assim, você repetir, você me avisa. porque no presencial, mesmo que eu quisesse, tipo, no prédio onde eu trabalho, tipo, você achar uma tomada funcionando para um Helix projetor
já é assim para dar graças a Deus, e que dirá para você fazer a transmissão de qualquer coisa. Tipo, não dá. Né? Então, eu acho que é muito, para mim, pelo menos, tem sido muito enriquecedor ter essas possibilidades. Né? Nosso próprio grupo de pesquisa mesmo, tipo, ele já cresceu um bocado nesse menos de um ano. Acho que agora vai fazer um ano, já fez um ano de existência, mas com gente de toda parte, né? Eu tenho o Rodolfo lá de Rondônia. Acho que eu nunca conheci uma pessoa de Rondônia. Assim. E, e isso, você em Maringá, quer dizer, isso é maravilhoso. Todas as nossas atividades têm sido assim. Né? E, embora eventualmente vá ter alguma coisa de presencial, mas eu acho que é profundamente enriquecedor esse tipo de coisa. Quem sabe mais à frente a gente não arranja alguém de outro país também, por que não? Né? Alguém, um estudioso Seria do muito bom espiritismo da também. França, um estudioso do espiritualismo lá dos Estados Unidos ou Canadá, adjacentes, é perfeitamente factível. Uhum. Né? E seria legal, muito legal. Ô, professor Por Rodrigo. falar nisso... Opa, desculpa. Não, pode Pode falar, falar, professor Gabriela, Marcelo. desculpa te Não, eu interromper. só ia indicar um site de um grupo de pesquisa também acho que eles são ingleses, e eles têm realizado algumas pesquisas, assim, curadoria das fotografias mesmo, né? Fotografias espíritas, espirituais, mediúnicas, né? Independente do termo. E a Christine Ferguson é uma professora de estudos ingleses mesmo, de uma universidade, e ela tem um artigo muito interessante que ela está trabalhando o Doyle e o Wallace, né? Mais ou menos uma comparação, porque foram dois escritores espíritas, né? O Wallace da biologia, né? O Doyle da literatura, mas que, assim, grandes representantes, né? Que apresentam alguns pontos em comum, principalmente com relação à eugenia. E é muito interessante, assim, pensar, né, esses autores, principalmente porque são ali, né, bem dessa marca, século XIX, bem comecinho do século XX, às vezes nem pega o século... Não, pega assim, porque eu ainda estava vivo. E daí eu encontrei, né, esse site de divulgação que tem algumas coisas, né, para a gente estar dando uma olhada também. E eu achei muito legal, porque, assim, é como um grupo, né, tal como o que a gente está tentando fazer aqui, né? A Christine Ferguson é uma das autoras que eu usei no artigo com o Marcelo, inclusive. É muito interessante o Ela que trabalho. essa Ferguson que você comentou hoje na apresentação, né, professor Marcelo? Porque eu tinha visto Isso. lá Paul Ferguson, daí eu falei, será que é? Mas aí eu acabei passando batido, mas que legal, foi uma das Ela é da leituras que eu fiz. Escócia, eu acho. A universidade, acho que é escocesa. Né? Estudos literários, a coleção, inclusive, do livro Uhum. dela, é sobre isso. Mas a Universidade de Edimburgo tem estudos interessantes sobre pesquisa psíquica no século XIX, vinculada à magia. Tem um pesquisador famoso chamado Peter Lamont, que ele é de lá e é um caminho interessante, né? Até para pesquisas futuras. Né? Recorrer à universidade, fazer o doutorado lá em Gabriela, quem sabe. Então, já tô me coçando aqui. Eu ia perguntar, Rodrigo, pensando no John Brown, né, no abolicionista, eu estava falando hoje que o John Brown ele é mencionado por Kardec, né? Ele aparece 3 vezes na Revista Espírita. Uma vez é uma evocação de 1860 que eles não publicam, que não é publicado na Revista Espírita. E as outras 2 vezes é em solidariedade ao enforcamento do John Brown, né? Ele apareceu, então, você soube da evocação, então, por acaso, desse novo acervo que surgiu Isso. há pouco? Ah, que legal! No Projeto Kardec tem uma carta de 1865 do John Brown, uma psicografia de Porto Maurício, provavelmente deve ser na França da América Central ali, né? Ilhas Maurício, enfim, algo assim. E o John Brown falando. E é interessante perceber uma voracidade no John Brown que parece que era uma característica dele, né? Eu não sei, ele era muito incisivo, né, nas suas
na sua atuação contrária à escravidão, né? Aí eu O fiquei cara era imaginando. quase o Che Guevara dos escravos, né? Assim, o cara morreu porque o cara quer começar uma guerrilha abolicionista. Realmente, deve ser uma pessoa bastante intensa. Aham, exato. E ele mencionando, é uma carta bem interessante de se ler, bem interessante. Ele falando, a Guerra da Secessão não é vinculado à abolição da escravatura, é vinculado a outras coisas e tal. Ele achando que é de 65, né, final da Guerra da Secessão, dizendo que ele vai ser vingado, os escravos libertos o vingarão, né, no final. É uma psicografia bem interessante. Não foi publicada, né? Não foi publicada. Aí eu fiquei Posso pensando por imaginar o que eu porquê. fui parar lá. Eu achei o texto aqui, só que assim, os frames dos. Ah, agora acho que melhorou, que o frame do site não era muito intuitivo, estava carregando ainda. Ah, que coisa. Cara, eu vou ler isso aqui empolgadamente daqui a pouco, porque Uhum. E é grande, são várias páginas. sim, é interessante, porque talvez com essa voracidade toda, tipo, com essa voracidade toda, eu fico imaginando que aqui no Brasil eu dizer que o John Brown é um espírito umbralino que está obsidiando o grupo, né? Eu estou É curioso para ver isso, verdade. porque aqui no Brasil, a gente tem um problema, é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto propriamente, mas enquanto os espiritualistas na historiografia eles aparecem muito como marcantemente progressistas para a sua época, aqui no Brasil a gente tem um movimento muito diferente, né? Muito diferente. Hoje mesmo, fez coisa de Facebook, né? Ah, a Dora Encontre está prestes a lançar, a editora dela, a Comênios, está prestes a lançar um livro que fala sobre o espiritismo e questões de como pensar a sociedade, etc. Um livro de vários artigos com muitos autores. E aí puseram a propaganda lá, né? O Eric, inclusive, ajudou a divulgar. E, e assim, não foi nem do Hora de Encontro, perdão. Foi sobre uma passagem, aquela coisa do Kardec que fala no livro de espírita, de evitar discussão de política, né? Em grupos espíritas, questões irritantes, papapá, papapá. E assim, os comentários das pessoas são sempre. E quando mencionava alguma coisa, sempre mencionavam que quem estava metendo política no espiritismo eram os espíritas progressistas. Os espíritas não conseguem ver as implicações políticas da maneira como o seu movimento se portou ao longo do último século e dos últimos 140, 150 anos, né? Acham que como se essa questão de politização fosse uma coisa de agora, dos últimos 3 anos, porque apareceu um grupo na internet, marcantemente mais à esquerda e tal. E isso é muito curioso quando você vê o contraste, né? Independentemente do que você acha ou não da maneira como está conduzindo, mas assim, é um movimento que aparentemente muitos de seus membros não têm uma consciência ou evitam ter que os próprios princípios que professam vinham de algum lugar, e esse lugar não era tão neutro como se supõe, quando você vê certas alusões nas obras dos espíritas clássicos mesmo, não apenas o Kardec, que aparece na codificação, mas o próprio Denis, né, que falava tanto, um livro inteiro publicado em português sobre questões sociais, não socialismo e espiritismo, e, no entanto, passa batido, né? A maioria das pessoas não fala disso. Eu acho isso Inclusive, muito professor peculiar. Rodrigo, eu não sei se isso entra, talvez, na temática de interesse, mas o socialismo nos Estados Unidos criaram-se, assim, algum tipo de sociedade, de grupo que pensava, né, alguma aproximação entre socialismo e espiritismo? Sim, tinha algumas. A Anne Broad cita, né, que uma pessoa muito importante nos Estados Unidos no movimento das mulheres e abolicionismo, a Sojourner Truth, né, que era uma ex-escrava, que tem aquele famoso discurso: eu não sou uma mulher, né, que ela dando uns esbregues lá nas feministas brancas que entram em conflito com os defensores dos direitos dos escravos logo após a abolição. Ela, por exemplo, se juntou numa comunidade de quakers dissidentes. Os quakers tinham dissidência da dissidência da dissidência, né? E que eram espiritualistas. Então, a gente sabe que havia, sim, em alguns lugares, algum tipo de comunidades
mais alternativas que, pelo menos nessas primeiras décadas, tinham como marca também a prática do espiritualismo. Do espiritualismo, né? Os Estados Unidos eles têm um histórico, pelo menos desde os anos 1840, de comunidades no estilo socialista utópico e também de comunidades, muitas vezes, que eram religiosas, primariamente, mas que também tinham aquela coisa de viver separado da comunidade alternativa. Tem vários exemplos disso. Pelo menos uma ou outra delas, algumas delas, praticava também o espiritualismo. Também é um tema que poderia valer aí uma investigação. A Ayn Rand, por exemplo, na Radical Spirits, que é uma obra clássica, de 89, ela mapeia pela correspondência de uma família de quakers que ajudaram as irmãs Fox, né, os Post, que eram muito envolvidos com abolicionismo, etc. Ela meio que vai mapeando. E o acervo da correspondência desse casal Post está todo online. Eu mesmo andei xeretando, né, você consegue ver ali muita coisa. Então, você pode tentar mapear, né, como era um casal assim, muito proeminente nesse círculo de reformadores, você consegue ir mapeando pela correspondência, os contatos e tal. Né? Eu não sei dizer se, assim, que comunidades específicas, onde é que você encontraria fontes sobre isso. Eu lembro que o Conan Doyle, por exemplo, ele cita um cara que era espiritualista também, era um poeta, que vira uma espécie de líder de seita, né? Essa coisa meio perigosa, meio Jim Jonesca, que é o Thomas Lake Harris. E no História do Espiritualismo, Conan Doyle cita especificamente um sujeito que também era super famoso, que era diplomata e tal, mas que o cara passou acho que 20 anos da vida dele, largou tudo com a família para viver nessa comunidade como um serviçal, um amanuense, cara, até romper laços, quebrar a lavagem cerebral, né, e sair. Então, assim, se você quiser um nome específico, de repente, para xeretar, talvez isso valesse a pena. Mas eu tinha falado estéreo, dos Fourierista lá, um dos jornalistas que mais ajudou a divulgar o espiritualismo nisso, que deu o nome, inclusive, espiritualismo moderno, Horace Greeley, que era também esse mega reformador que militava em várias causas. Uma das irmãs Fox foi hóspede dele durante muito tempo. Ele também dava muito apoio a essas comunidades fourieristas iniciais dos anos 40, 50. Robert Para Owen citar um também. nome. Hã? Robert Owen chegou a montar uma sociedade, não? Horace Greeley? Eu Não, não sei muito Robert Owen. Ah, sim, o Robert Owen, ele se converteu já velho, né, ao espiritualismo, mas eu não lembro mais agora se ele chegou a criar uma comunidade especificamente voltada para isso ou se ele incorporou isso a alguma outra coisa que ele tinha. É alguém que eu preciso conhecer melhor. Ele tinha um jornalzinho também espiritualista, né? A gente deu uma xeretada lá quando a gente estava pesquisando para o artigo. Então, assim, você tem coisa para carambas. E o que é legal de trabalhar com os Estados Unidos, de novo, é que tem muito material digitalizado nas universidades, né? Tem muita coisa disponível. Então, você tendo uma ideia do que você está procurando, o acesso, pelo menos, à fonte, você consegue ter para muita coisa, né? Não para tudo, mas para muita coisa, sim. Então, acaba sendo uma facilidade de pesquisa, o que torna mais surpreendente o fato de que não haja mais pesquisas ainda por esse prisma sobre o espiritualismo. Falta de fonte, dinheiro não é. Quanto aqui você tem que pedir pelo amor de Deus para conseguir chegar, sei lá, à Biblioteca Nacional, ao Arquivo Nacional para procurar um conjunto específico, apesar de terem feito progressos, né, nos últimos anos. Lá a coisa teoricamente deveria ser mais fácil. Sei lá, talvez o espiritualismo tenha saído um pouco do horizonte da maioria das pessoas, que até para um objeto de pesquisa não pareça tão interessante assim, não sei. Não sei mesmo. Bom, então assim, eu não fiz nenhuma exposição específica, né? Foi mais um bate-papo, mas o que me ocorre dizer. E desde já eu quero reiterar, né, agradecer a vocês pelas as muitas dicas. Acho que talvez seja a primeira vez que eu esteja batendo papo sobre isso, a questão de fontes com
acadêmicos que têm uma ideia e sabem do que eu estou falando. Porque, assim, isso torna a coisa mais solitária ainda. Eu acho que nem entre os meus colegas americanistas, do círculo que eu conheço, eu estou entrando em outro grupo de pesquisa também, sobre com foco nos Estados Unidos. Assim, acho que pesquisa de religião, acho que não tem ninguém. Que eu lembro, tem o Daniel Rocha, que pesquisa os evangélicos, né? Mas eu acho que só. Me parece que os jornalistas americanos, assim, o pessoal da comunicação, eles têm mais essa vontade de pesquisar sobre as religiões, diferentes religiões, né? Porque a gente vê isso sendo trabalhado no cinema, em documentários, em algumas minisséries documentais também, e até mesmo, por exemplo, o trabalho da Bárbara Weisenberg, Weisberg, aquele das Irmãs Fox? isso. Ela é uma jornalista, né? Ela não tem o objetivo de historiador, né? Com aquele livro, né? O Falando com os Mortos. E E ela às fez o dever vezes, de casa. Assim, a sim, contextualização que ela dá, uhum. cara, ela fala de quase que tudo, assim, ela dialoga bem com o pessoal, ela realmente fez a coisa direitinho ali. Não, e é muito bom, assim, porque não é uma leitura pesada, é uma leitura muito, assim, tranquila, e eu achei muito completa, né, assim, com muitas descrições, bastante coisa mesmo. Foi, inclusive, um dos textos, assim, no final do ano passado, eu engoli ele, né, para apresentar na aula de estágio, que a gente tinha feito, né, uma proposta de aula, né, sobre história do espiritismo, né, e foi muito bom, né, ter contato com essa leitura, porque me deu assim, uma base até mesmo para quando eu ouvir, né, a sua palestra em abril, eu saber do que você está falando, saber melhor, né, entender melhor qual que era essa diferença, né, desse mito fundador das Irmãs Fox também, né. E eu vejo assim que tem bastante coisa sendo desenvolvida, mas não necessariamente na área da história, né. Pode ser, Que é um pode ser pouco, que. assim, um pouco triste pra gente, né? Mas. E também tem muita, tipo, tem muitas pesquisas que, assim, e aí é uma dificuldade. É fácil você achar as fontes primárias de longe? É. Mas, por exemplo, quando você vai procurar dissertações e teses, deixa de ser. E se Uhum. você não tiver acesso naqueles bancos de dados que as universidades americanas têm, às vezes tem trabalhos que você não tem acesso, né? E a Quando é um maioria das vezes artigo, são você bancos consegue, né, pagos. usar o Sci-Hub, você consegue burlar e tal, portal de período da CAPES, mas tem Uhum. tese e dissertações que não, que nunca são publicadas, né? E eu tive um problema agora em termos, né, que eu consegui esse ano botar as mãos num livro chamado In Search of White Crows, que é um clássico dos anos 70, de 77, sobre a historiografia sobre o espiritualismo. Mas assim, o livro não tinha lugar nenhum por um preço que eu pudesse pagar. Aí finalmente apareceu um na AB Books, que eu não costumo comprar lá, mas dessa vez comprei, veio da Alemanha. Nossa. E não, minto, da Alemanha veio outro livro que não tem nada a ver com esse. Mas assim, é um livro que você não achava, nem usado, nada. Veio novinho, lindo, parece que foi publicado ano passado. Não sei como eles fazem isso. Mas assim, e tem outros mais antigos também que eu já achei aqui e ali que são citados, e esses já são caríssimos. Né? Uhum. É um livro usado que eu sei que é um livrinho que vai ter 250 páginas, né? Não é uma revolução, mas que trazia alguns dados interessantes ali, mas que é difícil de achar. E livro velho para alguém escanear é muito mais improvável. Né? Os livros recentes é fácil. Metade dessa bibliografia toda que eu cito quase no artigo com o Marcelo, ou estava em domínio público, ou eu consegui nas LibGens da vida. Não Uhum. precisei comprar. Alguns eram bem caros. Mas esses mais antigos é no sufoco mesmo e seja o que Deus quiser. Esse livro o Radical Spirits, eu tive que rodar a internet e fui achar no Google Books. Daí eu paguei pelo PDF, porque eu não conseguia a versão PDF, assim, gratuita. E, assim, eu achei ainda bem razoável, né? Porque pelo Google Books foi fácil adquirir, né? E também estava um preço bem acessível. Mas tem alguns livros mesmo que é triste para conseguir.
dólar quase R$ 6, né? Ainda tem, ainda tem o frete. Então, exato, ainda tem o frete. Isso quando você acha, por exemplo, numa biblioteca que vende em dólar, né? Quando vende em euro, daí é pior ainda. Cara, a Amazon inglesa, já comprei livro na Inglaterra, já comprei livro na França, né? A última vez que comprei livros na França foi o quê? Foi sobre a direita, e também um que eu descobri para a bibliografia da tese do Marcelo, né? Que tinha uns autores lá. Primeiro eu tento achar a tradução em inglês, porque eu leio tranquilo. Mas quando não dá, vai em francês mesmo, mas assim, nem sempre se consegue. Aquele famoso livro que tem uma tradução que é quase o Santo Graal, né? Aquela da UFAL, o livro, a mesa, aquele livro que todo estudioso Da espiritismo Marion cita. Albré, né? Isso, Não que teve uma consigo tradução achar. universal. Nossa, Cara, eu vou ter que matar alguém, algum membro do grupo que conseguiu comprar. Eu achei, sabe onde? Numa biblioteca do estadual, perto do meu campus. Só que lá eles não emprestam. Você tem que ler o livro lá. Tem 2 exemplares. Devem ter publicado 5. 2 estão lá. E eu sabia que ele tinha. não, ele não tem um, ele tem os dois. Não, ele tem o original, tudo bem, os dois É. originais, mas achar a tradução brasileira, cara, eu Não, te é contar, impossível. isso vale ouro. Isso vale ouro. Eu e a Wanda, a gente entrou em contato com a editora da UFAL, tentando ver se existia ainda algum exemplar disponível que desse, né, para realizar a compra. E assim, nem resposta a gente teve. Eu Até só hoje. consegui porque um dos tradutores, o Alexandre Carolha, né, que noticiou que ia ser lançado. Senão, Eu descobri bem depois, assim. A edição universitária deve ter tido poucos exemplares, mas assim, Marcelo, se um dia você quiser ganhar bônus hora no céu, ou coisa do gênero, você pode, de repente, né, botar uma xeroxzinha amiga num repositório virtual. Eu acho que nem os autores seriam contra, porque o livro, a tradução particularmente, né, porque para usar, estou pensando em curso com aluno, né, a tradução realmente seria bem, bem útil e não se acha em lugar nenhum. Eu acho que acho que você foi ele que eu vi numa edição em Kindle francesa, mas aquilo é chato para você. Tem livros que você só compra o e-book se o Kindle for registrado naquele país específico. Ainda tem essa limitação. Não lembro se é o caso desse ou algum outro, né? estou tentando Mas achar a tiragem aqui, não estou conseguindo. Eu não me adaptei com o Kindle. livro acadêmico, geralmente a tiragem deve ser 1.000 coisas, 1.000 exemplares, se isso. Nem tem. Né? Enfim, mas é bom saber. Então já fica aí a dica, quase uma súplica para fazer isso. Que o Robert Darnton, eu não deveria dizer isso em vídeo, mas eu vou dizer. O lado oculto da Revolução, que a gente usou na minha disciplina, eu paguei uma grana feia nele, é um livro fininho, né? Que fala do mesmerismo na França revolucionária, né? Paguei uma grana nele, mas, cara, eu escaneei e taquei na Libgen, tipo, não tinha um claro. Tem toda a obra do Darnton lá, em vários idiomas, mas essa não tinha e, Eu ia falar poxa, que eu paguei R$ 15 do sebo. que maravilha. Antes do Mas estante isso há muito virtual, tempo, na época da faculdade. porque hoje os sebos, eles pesquisam o preço do livro pelo estante virtual. Você não acha mais aquele sebo amigo que cobra R$ 10 num livro que vale 200 em outro. Todos eles cobram a mesma coisa. Aham. Então, eu paguei 150 ou R$ 160 pelo meu exemplar, que eu comprei esse ano. Por isso que eu botei na Libgen, tipo, de raiva. Vai ser a última vez que alguém vai dar R$ 150 nesse livro. E está esgotado, esgotadíssimo. A edição que eu tenho é de 88. Tipo, A minha nem também. a Companhia das Letras lembra mais que publicou isso aqui. Uhum. E é um livro legal, legal pra caramba. Uhum. Né? É, As edições em outras línguas que eu achei na Libgen não tinham as ilustrações, que são uma das coisas mais legais do livro. Né? Que aquelas gravuras do século XVIII maravilhosas, ilustrando as descobertas, as invenções da época. Então, assim, não teve jeito. Não teve jeito. Eu fiz essa caridade aí para o mundo. Espero que ninguém veja isso e me denuncie ao Ministério Público.
enfim, nada que outros professores universitários não façam. Bom, então é isso, gente. Já vamos para as 6 horas. Eu agradeço a vocês todos pela ajuda e pelo bate-papo, pela troca de ideias e pela paciência também, em particular para os membros fundadores do NUEST, por eu estar nele, mesmo sendo café com leite quase. Né? Mas vocês são sempre muito generosos e aprendo demais com vocês. Assim, tem sido uma jornada bem legal, realmente bem legal. E a gente, nossa, aprende tudo, né? É impressionante, assim, seu conhecimento, seu ecletismo sobre o espiritualismo americano do século XIX descortinou um outro mundo diante de mim. Olha, outros mundos são são a especialidade desse grupo. Né? Outro mundo para lá, além para cá. Estamos sempre transcendendo. Bom, então eu dou por encerrada a nossa reunião de hoje, para todo mundo poder fazer o lanchinho da tarde. Damos por encerrada a nossa reunião de estudos de hoje, do NUESH, Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, e nos vemos novamente, tudo deu certo, no mês que vem. Obrigado a todos e até a vista.